Você que está nos acompanhando pela internet. Sou o pastor Louri Tchaikovsky. Estamos na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Pavuna, no município de Angra dos Reis. E quero pedir, antes de iniciar a nossa mensagem, que você se inscreva no nosso canal, primeiramente, ative o sininho das notificações. Nós temos já cerca de 70 mensagens na internet. Compartilhe e deixe o seu like, por favor. Tá? O nosso canal é A Igreja Sem Paredes, com S. Tem que escrever tudo. A Igreja Sem Paredes. Tá bom? Muito obrigado pela sua presença, pela sua audiência. Retornando, igreja, então, ao nosso texto bíblico. Lucas capítulo 24, versículo 12. Uma dúzia. Lucas 24, 12. Como é um versículo só, vou pedir à igreja que se coloque de pé em referência à palavra do Senhor, por gentileza. Diz assim o texto bíblico, Lucas 24, 12. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, viu só os lençóis ali postos, e retirou-se, admirando consigo aquele caso. Podemos assentar. Queridos, hoje nós estamos comemorando a Páscoa. Estamos no domingo de Páscoa, comemorando então essa data. O que não é a Páscoa? A Páscoa não é o coelho, a Páscoa não é o ovo, e muito menos o chocolate. O título da nossa mensagem dessa noite é Cristo, a nossa Páscoa. Jesus é a nossa Páscoa. A Páscoa existe por causa de Jesus e para Ele, e somente para Ele. É curioso porque o mundo, ele procura sempre transtornar, ele procura sempre desfocar, ele procura sempre modificar tudo aquilo referente a Jesus Cristo, tudo aquilo referente ao Evangelho de Jesus Cristo. Nós já falamos aqui na igreja, em outras mensagens, no Natal, ele apresenta a figura de Papai Noel. Quem é esse gordão barbudo que diz que entrega presente para as crianças? Ah, mas é uma tradição nórdica. E daí? Mas quem nasceu foi esse Papai Noel gordão, que aparece até em caminhões de refrigerante? Não. Quem nasceu no Natal foi Jesus Cristo. Então o Natal é de Jesus, a Páscoa é de Jesus. E nós precisamos entender isso. Em momento algum, quando comemorarmos a Páscoa aqui nesta igreja, nós distribuiremos chocolate, ou ovo de Páscoa, ovo de lagartixa, seja lá o que for. A Páscoa é para Jesus. A Páscoa, os nossos filhos, os nossos netos, as nossas crianças têm que aprender que a Páscoa é Jesus, é a ressurreição de Jesus Cristo. Então, quando eu vi ontem num programa uma rádio aí, felizmente essa coisa de internet, você não pode ficar nominando, uma rádio evangélica do Rio de Janeiro. Então havia um debate e pessoas dizendo que não tem problema nenhum servir chocolate no domingo de Páscoa. Problema não tem. Não tem problema. Agora, entendam bem, meus amados, existe uma coisa chamada de educação cristã. A educação cristã, ela só pode estar alicerçada na Bíblia Sagrada. E a educação cristã, ela, dentre muitas coisas, ela gera em nós hábitos cristãos. Se você começa, no dia da Páscoa, encher seu filho de chocolate,
Como é que fica a atenção dele? Como é que fica o raciocínio dele? Aí depois você vai querer que o seu filho se lembre de Jesus quando ele for maior. Mas, enquanto pequeno, você encheu ele de coelho, de chocolate, de ovo de Páscoa, ovo de sei lá de quê. Educação, irmãos, ela cria hábitos, ela cria bons hábitos. Não somente nas nossas ações, mas também naquilo que a gente fala. Você começa a andar com pessoas que falam palavrão, que blasfemam do Evangelho, enfim, o que vai acontecer com você? Daqui a pouco você vai ter a mesma fala. E a Bíblia diz: as más conversações corrompem os bons costumes. Você começa a andar com gente que usa droga, que se embriaga. Ah não, eu sou um crente para frente, eu crente diferente, eu estou aqui no boteco com a galera aqui, todo mundo está bebendo aqui e tal. Não, no máximo eu vou tomar um copinho, ou eu vou tomar uma cerveja sem álcool, cerveja evangélica. Me perdoe, mas essa atitude parece a atitude de um paspalho, para não dizer outra coisa. Então você vai tomar a cerveja sem álcool, você vai fumar o cigarro sem nicotina, você vai fumar maconha sem o quê? Você vai cheirar a cocaína sem o quê? Isso, nós cristãos, nós temos que fugir disso. Isso não é compatível. Ah, mas tem gente que bebe. Tem gente que bebe, cada um faz o que quiser. Aqui no Brasil mesmo, também já conversamos sobre isso. No Sul, algumas pessoas têm por hábito tomar vinho. Não se embriagar, tomar vinho. Até um médico disse outro dia que o desejável é que se tome no máximo 200 a 250 ml de vinho. Eu não sei, eu não sou entendido, não sou nutricionista e nem sou médico. Agora, o que você tem que entender é o seguinte: o pecado jaz à porta. Você começa com cervejinha, é uma latinha só, é um copinho só. O dia que você ficar emocionalmente debilitado, desequilibrado, você tiver um desequilíbrio emocional, você vai cair dentro. E olha, para te tirar de dentro do copo depois, vai ser difícil. Então passe longe disso. E Páscoa é exatamente isso, irmãos. Páscoa é ressurreição, é vida. Páscoa é santidade de Deus. Páscoa é santidade de Deus para as nossas vidas. E nós temos que zelar por isso, naquilo que depende de nós. E o que depende de nós? Tudo aquilo que nós quisermos agir, tudo aquilo que nós quisermos falar. Ou alguém te obriga a fazer alguma coisa? A única coisa que nós não estamos obrigados são coisas fisiológicas do nosso organismo. Ou temos vontade de ir ao banheiro. Aí, você não controla isso. Mesmo assim, há pessoas que adquirem hábitos, tipo, acordou de manhã cedo, vai fazer sua higiene pessoal no banheiro, já aproveita, faz suas necessidades. Isso acontece em algumas profissões, onde a pessoa tem que trabalhar o dia inteiro, não pode parar, não pode interromper. Agora, o resto, tudo depende de nós, amado. Tudo depende de nós. Muito bem. Então, olhando para esse texto bíblico, nós lemos um versículo só como textual. Agora vamos ler esse contexto, vamos ver esse contexto, o que aconteceu para que o apóstolo Pedro ele ficasse tão alegre. Então, vamos ver. No capítulo 24, nós estamos no capítulo 24 de Lucas.
no versículo 1. Então, começa a Bíblia nos falando o seguinte: e no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. E acharam a pedra do sepulcro removida. E entrando, não acharam o corpo de Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestes resplandecentes. E aqui eu faço uma pausa. Esses 2 varões com vestes resplandecentes, irmãos, eram anjos do Senhor que estavam ali. E observe o que eles vão dizer. No versículo 5: estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscai o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galiléia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras, e voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. E quem eram essas mulheres? Diz aqui no versículo 10: e eram Maria Madalena e Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, as que diziam estas coisas aos apóstolos. E as suas palavras lhes pareciam como desvariam, e não creram. E o que acontece? Então elas chegam para os apóstolos e contam o que tinham visto: o túmulo vazio, os 2 anjos que falaram com ela. E o que acontece? Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, viu só os lenços ali postos e retirou-se, admirando consigo aquele caso. As coisas que Deus opera, irmãos, muitas vezes nós não cremos. Por quê? Porque elas são muitas vezes inacreditáveis. Elas são maravilhosas. Elas são impossíveis para o homem normal, para o homem natural. Mas para Deus não. O nosso Deus é Deus de maravilha. E ali, essas mulheres, elas ficaram maravilhadas. E assim, queridos, nós temos que entender que o Evangelho, ele não é, como muitos dizem, só milagres, 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 milagres aos olhos. Você vê, não. O maior milagre que Deus pode operar no ser humano chama-se salvação. Glória. Esse é o maior milagre. Glória a Deus. Eu estou com o meu braço machucado. Eu posso ficar bom desse machucado, ou eu posso não ficar. Por exemplo, quando eu estava na missão da ONU, lá no Haiti, eu tive gangrena na minha perna esquerda. Por muito pouco, eu não fui amputado. A minha perna estava ficando azulada. A minha carne estava apodrecendo. Em que pese a ação dos médicos, medicamentos, etc., se Deus não tivesse agido, hoje eu não estaria aqui, de pé. Provavelmente eu seria um cadeirante. Então, algumas coisas nós vemos. E se eu fosse um cadeirante? Que diferença isso faria na minha vida? Nenhuma. A minha salvação seria abalada? Não. Por quê? Porque naquela época, ou àquela época, eu já era salvo. Então a minha salvação ficaria inalterada.
O que aconteceria? Uma dificuldade de locomoção, isso sim. Ou teria que colocar uma prótese, não sei em que parte da minha perna eles iam cortar, junto ao joelho, mais próximo aqui, o início aqui do fêmur, da coxa, não sei. Pela misericórdia do Senhor, eu não fui amputado, mas tive uma parte do meu pé cortada, porque aquilo ali não teve jeito. E dentro do protocolo médico, a conduta era essa. Eu estou em pé aqui. E foi necessário muita fisioterapia para eu retomar o equilíbrio, ficar em pé, andar. Agora, isso alterou a minha salvação? Não. Irmãos, nós temos que entender uma coisa, eu falo sempre para minha esposa. Nós temos que focar naquilo que cai na prova. O que cai na prova? O que cai na prova é nós morarmos no céu com Jesus. É a vida eterna em Jesus Cristo. É isso e somente isso que cai na prova. O resto, como o nome está dizendo, é resto. O resto vem. Ah, mas eu queria ter tal profissão, que eu acho uma profissão chique. E qual é a sua profissão hoje? A sua profissão hoje é uma profissão digna? Ela é honesta? É o que importa. Porque nós, como cristãos, nós temos que andar na luz. Eu sempre costumo dizer, a igreja do Senhor Jesus é o lugar onde estão as pessoas mais honestas, moralmente corretas, ou seja, o topo da sociedade, em termos de qualidade moral e ética, está aqui na igreja do Senhor. Ah, mas eu estou cambaleando. Para de cambalear. Você é calando, qual é o teu problema? Anda reto, rapaz. Se firma nas tuas pernas e anda corretamente. Ah, mas quando eu lembro do passado, vai ficar lembrando que nem um Zé Mané? Não. Nós temos que focar em Jesus. Jesus, sim, Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Aleluia. Nós vivemos por fé, irmãos. Todos nós somos tentados, ou de uma forma ou de outra forma. Todos nós, sem exceção. Agora, vamos ceder? O Senhor Jesus, Ele já nos ensina, quando Ele ora ao Pai, e não os deixeis cair em tentação, mas livrai-os do mal. Agora, você vai ser tentado, você não vai cair. Você vai cair se você quiser cair. Estão entendendo, querido? Então, há uma postura muito fraca de muitas pessoas que se dizem evangélicas, que se dizem cristãs, muito fraca. Elas cedem ao pecado ao menor sinal de aproximação. Não pode ser assim. Irmãos, eu me formei numa academia militar, onde, na época, se eu, como cadete da Academia Militar das Agulhas Negras, eu colocasse a minha mão no bolso e passasse o instrutor, aquilo já era motivo para eu ser punido. Até hoje eu não consigo sentar em calçada. E eu já estou na reserva já há um bom tempo. Eu já não estou mais nativo do exército. Eu não consigo sentar. Se eu tiver que esperar uma van, um ônibus, 1, 2, 3 horas, eu vou ficar de pé. Se houver um banco, eu sento. Caso contrário, não. Por quê? Porque isso foi despertado em mim. A minha posição como oficial do exército, eu não posso ficar aqui nem um lambão aí, largado. Agora, vamos trazer para dentro da igreja, vamos fazer uma comparação. E nós, como cristãos, a gente pode ficar como lambão? A gente pode agir de qualquer maneira? Ah, vou contar uma piada aqui
de Jesus, você vai contar piada de Jesus, você vai tomar o nome de Deus em vão. É isso mesmo que eu estou ouvindo? E pastor, que coisa não, isso é evangelho. Evangelho tem uma liturgia. A liturgia não é só do culto, a liturgia é das nossas ações, como nós agimos, como nós nos comportamos, como nós falamos. Evangelho, irmão, é a observação de Deus sobre nós 24 horas. Isso é para a gente ficar tenso, neurótico? Não, muito pelo contrário. Primeiro, o guarda de Israel não dormita e nem dorme. Então ele está sempre velando por nós. Como nós cantamos aqui, Deus velará por ti. No teu viver, no teu sofrer, Deus velará por ti. Por isso que Ele fica 24 horas nos cuidando. E Deus, irmãos, Ele quer nos ensinar. Aí você vê os crentes desigrejados. Aqui na igreja é o lugar de aprendizado. É o lugar onde nós expomos a palavra de Deus aos cristãos. Onde nós cristãos somos expostos à palavra de Deus. Entende? É uma via de mão dupla. Deus se manifesta pela sua palavra e nós, atentos, ouvimos, compreendemos, incorporamos essa palavra na nossa vida. E o nosso caráter vai sendo aperfeiçoado, dia após dia. É por isso que a palavra diz que nós somos transformados de glória em glória. É como se nós acabássemos uma jornada, um dia, e no final desse dia nós olhássemos para Jesus e disséssemos para o Senhor: Senhor, eu te glorifico por esse dia. Às vezes é um dia muito sofrido, às vezes é um dia que a gente nem gostaria que nada daquele dia se repetisse. Mas o Senhor, Ele passa conosco sempre. O Senhor está conosco sempre. Outras vezes são dias mais alegres, são dias onde nós temos mais contentamento de estarmos com nossos parentes, de estarmos com nossos irmãos, como estamos aqui. E falando sobre educação cristã, irmãos, é importante que você entenda e compreenda que a educação cristã, ela nada mais é do que um processo de liderança. Mas como assim, pastor, um processo de liderança? A Bíblia não diz que nós somos embaixadores do Senhor? A Bíblia fala sobre isso. Nós somos embaixadores do Rei Jesus. E o embaixador, ele tem que conhecer o seu reino, ele tem que conhecer o seu presidente, o seu soberano, aquele ao qual ele está representando. O embaixador, ele tem que falar dele. Por isso, nós que estamos na Assembleia de Deus, é a Assembleia de Deus para os santos de Deus, porque todos vocês que entraram aqui, que têm Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, vocês são santos de Deus. Então, nós aqui precisamos, pelo processo da educação cristã, aprender cada vez mais e mais. Quanto mais nós nos expusermos à ministração da palavra, mais cresceremos. Mais Cristo, Ele vai tomando conta do nosso ser cada vez mais. Cristo em nós, Cristo em vós, Cristo na igreja, esperança da glória. Então você, como embaixador, você tem que conhecer. E aí, queridos, é que entra esse aspecto que eu estou falando com os irmãos. Se expor, gostar de estar na casa de Deus. Ah, pastor, mas em tal igreja assim, ninguém ensina, fica rodopiando.
Irmãos, isso não é problema nosso. Eles resolvem com Deus. Aqui, nós nos propomos aqui a ensinar o Evangelho como Jesus nos ensinou. Aqui nós pregamos, ministramos a mensagem. Aqui nós não fazemos performance do pregador. Olha como ele prega bem, e isso, aquilo, como ele é usado. Isso não interessa para nós. Interessa para nós é que no final de cada dia, essa igreja pegue todas as glórias aqui, que coube a cada um dos irmãos, a gente coloque numa cesta e a gente entregue nas mãos do Senhor Jesus. Senhor Jesus, essa glória é tua. Ou todas essas glórias, a vitória do irmão Ademar, da irmã Fátima, de cada irmão aqui. É assim que a igreja caminha. Ninguém tem que se vangloriar de nada, irmão. O que é que nós somos? Não somos nada. Nós somos fraquíssimos. Fraquíssimos. É o que nós somos. Estamos de pé pela infinita misericórdia do Senhor. E Deus nos chamou como o quê? Como um povo seu. Um povo eleito. Eleito por quem? Por Ele, Deus. Um povo que faz o quê? Boas obras. A nossa fé nos leva a praticar boas obras. E isso não é nada para a nossa glória. Tudo que nós fazemos aqui não é para engrandecimento do nome de ninguém, a não ser do nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. A minha esposa é diretora de uma escola. E ela escreveu na porta da sala dela: liderança. A liderança existe para... Me ajuda? A liderança Isso, o propósito da liderança é, obrigado, fazer os liderados crescerem. Muita gente não pensa assim. Muita gente, quando está exercendo liderança, ele quer abafar todo mundo. E olha que bênção que foi hoje pela manhã. A igreja com o nosso amado irmão presbítero Miguel, conduzindo os trabalhos na escola bíblica dominical, os irmãos e as irmãs auxiliando. É isso, queridos. É vocês crescendo. Por quê? Hoje, essa igreja está aqui, amanhã pode se iniciar um outro trabalho de evangelização em outro local, ou próximo daqui, ou longe daqui. Deus é que sabe. E cada um de vocês tem que estar preparado. E uma coisa que eu falo sempre é que nós não vivemos o que pregamos. Aqui nós não vivemos o que pregamos. Mas como? Nós fazemos o contrário. Nós pregamos o que vivemos. É a mesma coisa? Não, não é. E a explicação é bem simples. Se você tem vida com Deus, se você vive para Jesus, todo o teu dia, você pode até falhar, você pode cometer pecado. Não deve, pode. E nós pecaremos, tá? Até o nosso último dia aqui na terra. Por alguma coisa que às vezes a gente não vai nem externar. Uma inveja que possa surgir. Qualquer coisa. Deus, Ele sonda os corações. E nós temos que estar atentos a isso. Para que constantemente estejamos colocando o nosso joelho no chão, pedindo perdão a Deus. Então, se você vive com Deus, vive para Deus, há autoridade de Deus na sua vida. E aí, quando você for pregar o Evangelho, você está pregando com a sua vida, não blá blá blá. Se você faz o contrário,
É totalmente diferente. Você pregar o que você vive, isso te dá autoridade. A própria Bíblia fala sobre isso acerca de Jesus. Que Jesus ensinava como quem tinha autoridade, não como os escribas e fariseus. Então você tem que pregar o que você vive. E não tentar viver o que você prega. Porque há um lapso de tempo. Você pregou, você não vive nada daquilo. Aí você vai tentar viver, você vai tentar encaixar. Não. Estão entendendo a diferença? Agora você está vivendo, você vive no temor do Senhor. E a Bíblia fala, o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Temor a Deus. Por que muitos ministérios começam muito bem e daqui a pouco tem um declínio? Porque perdem o temor. Porque muitos cantores, que são uma bênção, enquanto cantam na igreja, de repente começa a ganhar dinheiro e tal, e vem fama, e aí vem o quê? O declínio. Muitas vezes, amados, pasmem, o aperfeiçoamento musical, seja da voz, seja dos instrumentos, é muito maior, mas perdeu a graça. Não tem mais a graça de Deus, porque o homem passou a prevalecer. E aí é igual uma cigarra, faz barulho. Muitos cantores evangélicos fazem esse tipo de coisa. Uma vez aconteceu lá no Maracanãzinho, um show lá de cantores evangélicos, aí todo mundo pulando, parecia as pipoca, né? Tantos cantores como quem estava na arquibancada. Aí um gritava lá do palco, faz barulho! Uma gritaria. Eu não vi em nenhum momento ninguém fazer barulho quando Jesus fez qualquer dos seus milagres. Eu não vi. Eu não vi gente fazendo barulho perante os discursos de Pedro. Eu não vi. E no entanto, o nome do Senhor foi glorificado. Aliás, eu vi sim um fato aqui na Bíblia das pessoas fazerem barulho. Quando Estevão, o primeiro mártir, escolhido como diácono, né, a primeira leva de diáconos, quando Estevão estava terminando o seu discurso, as pessoas que o estavam ouvindo taparam seus ouvidos, começaram a gritar. É igual criança, né? Não estou ouvindo, lá. Criança não faz essas coisas? Pois é. Só que era tudo homem barbado, homem velho. Puseram a mão nos ouvidos, começaram a gritar contra Estevão. E correram contra Estevão, arrancaram as roupas de Estevão e começaram a apedrejá-lo. Aí eu vi gente fazendo barulho. O evangelho não é para ficar fazendo barulho. Se a sua mão direita fizer uma coisa, a mão esquerda não precisa divulgar. E por que mão direita, mão esquerda? Porque nós somos o corpo de Cristo. Você pode ser a mão esquerda, a irmã pode ser a mão direita. Então, se o irmão fez uma coisa boa, não precisa notificar, não precisa publicar. Não, Deus viu, é o que interessa. Mas pastor, tem que divulgar. E o marketing quem faz é Jesus. Sabe por quê? Porque só entra por aquela porta quem o Senhor permite ou determina que entre. É assim, querido. Agora, aqueles que são donos de igreja, aí eu não sei porque desse negócio aí eu não entendo, me desculpe. Aí eu passo. Vamos continuar aqui no Evangelho, porque foi para isso que o Senhor me levantou. Então, amados, Páscoa, ressurreição de Jesus Cristo. Páscoa, essa ressurreição, ela aponta para duas coisas muito importantes. A primeira delas, há muitos líderes religiosos mundo afora, de várias religiões. Esses líderes morreram, nenhum ressuscitou.
O único que ressuscitou é Jesus. Eu digo porque ele está vivo. Ele não voltou a morrer, ele está vivo. Outro ponto importante: a ressurreição de Jesus, ela convalida toda a sua obra, convalida o seu sacrifício, a expiação feita na cruz do Calvário pelos nossos pecados, o preço que ele pagou em resgate por nós. E ainda a ressurreição de Jesus, ela aumenta muito mais ainda e consolida a nossa esperança de que um dia nós estaremos num corpo glorioso como o do Senhor, sem pecado, habitando com o Senhor na Nova Jerusalém. É muita esperança para o cristão, é muita esperança para o crente. A ressurreição é dia de alegria, irmão, é dia de comemoração. Mas aconteceu isso, aconteceu aquilo. Esquece. Deus está cuidando. Ou você acha que Deus deixa de cuidar de algum de nós, ou de algum dos nossos familiares, filhos, netos? De forma alguma. Deus está cuidando. E isso não faz com que nós sejamos irresponsáveis. Muito pelo contrário. Isso nos dá segurança. A segurança da nossa fé. A segurança da nossa salvação. Mas pastor, não pode ter segurança da salvação, que eu não sei se amanhã eu vou estar salvo. Quem te falou isso? Quem mentiu para você? Isso é mentira. Isso é o prato cheio que o diabo mais quer. Porque um crente na dúvida, ele não é páreo para Satanás. Você tem que ter convicção. O meu Redentor vive. Eu vivo para o Rei Jesus. Eu já decidi viver para o Rei Jesus. E não há demônio, não há Satanás, não há nada. Por quê? Porque eu vou buscar, não somente com as minhas forças humanas, mas pelo poder do Espírito Santo que habita na minha vida, que é outra coisa que é sonegada para os crentes. Muitos pregadores, o Espírito Santo está nesse lugar, sinto a presença de Deus aqui. Tem que sentir, não é crente? O Espírito Santo não habita no crente? Isso tem que ser ensinado, irmãos. Isso é bíblico. Aí você tem um monte de crente mocorongo, um monte de, parece um lixo humano. Nós somos a escória desse mundo. Sim, o mundo não nos valoriza. Sim, é verdade. Mas nós somos as primícias da criação de Deus. Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A gente não merecia, nenhum de nós merecia o sacrifício de Jesus. E esse Jesus, ao terceiro dia, a comemoração de hoje, da Páscoa, da ressurreição, ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele é vivo, ele vive. E ele está vivo na tua vida. E você tem que ter convicção da tua salvação. Parar de ser frouxo. Parar de ser frouxa. Me perdoe, mas é a única palavra. É português, língua portuguesa. Está depreciando, tá. Não estou não, irmão. Isso é língua portuguesa. Que o WhatsApp está destruindo. Que as Bíblias, na linguagem de hoje, de amanhã, de depois da manhã, cada dia surge uma linguagem diferente. O crente não sabe o que é sinônimo, o que é antônimo. Não estou nem entrando nesse mérito. Mas o básico da língua portuguesa, sujeito, verbo, predicado, isso nós
Temos que saber, irmão. Temos que saber. Para poder manusear a Bíblia. É ferramenta. Ou você acha que se você vai para a França, trabalhar lá, sem saber falar francês, você vai conseguir alguma coisa? Vão te abandonar. Você vai para os Estados Unidos, você é um excelente profissional na tua área, você não sabe falar inglês, vão te abandonar lá. Queridos, presta atenção. O mundo, o que ele está fazendo? Ele está impedindo o homem de pensar. Agora aqui no Brasil, você não pode manifestar mais o que você pensa. Porque a justiça brasileira, ela determina que se falar de um determinado modo, aquilo, aí tem uma linguagem que eles usam lá, que eu não vou falar aqui. Você não pode falar. Agora, estão querendo destruir o português. Tirar o masculino, tirar o feminino. A guisa de quê? Com objetivo. Qual é o objetivo nisso? Quanto menos você se comunica, mais refém, mais escravo você se torna de quem começa a te dominar. Estão entendendo, querido? Você precisa pensar. Eu, como pastor, eu quero que todos vocês, meus amados irmãos, pensem. Se não acredita naquilo que você leu na Bíblia, venha até nós, tire dúvida. Mas pensem. Vou dar dízimo por quê? Onde é que está escrito? É direito seu. E é dever da igreja te ensinar. Eu não perco a minha salvação. Por que eu não perco a minha salvação? Se eu fui ensinado que eu perco, a igreja vai te ensinar. Por que você não perde a salvação? Porque se você perdesse a salvação, você hoje seria filho de Deus, amanhã você pecou, deixou de ser. Aí semana que vem você se arrependeu, voltou a ser. Aí o Espírito Santo entra em você, sai de você. Entra em você, sai de você. Amados, a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus é o selo da promessa. Selo da promessa de Deus não é promessa de coisa material, como infelizmente milhares, milhões de pregadores estão infernizando a vida do povo brasileiro, da igreja brasileira, com essa mentira. Você é filho da promessa. Declare que você vai receber. Que declare, rapaz? Tu tá doido? A criatura não trabalha, um vagabundo. Aí vai ficar declare. Eu vou declarar que eu vou ter. Que isso? Arrumar um emprego. Vai se mexer, rapaz. Mas é o que estão ensinando. A única promessa existente na Bíblia, e nós somos sim filhos da promessa. Que promessa é essa? É a vida eterna em Jesus Cristo. Não tem outra promessa fora disso. O resto é mentirada. Pastor, eu quero uma oração forte. Vai para macumba, desculpa. E um forte abraço para os macumbeiros, que eu também já fui. Minha mãe era mãe de santo, eu falo isso com muita tranquilidade no meu coração, sem demérito nenhum para ela. Foi uma opção que ela teve, e ela escolheu esse caminho, e eu por muito tempo também. Não há demérito em religião nenhuma. Creia no que você quiser. Você só precisa saber se você vai morar no céu ou não. Só isso. Creia, vá fundo, mergulhe. Então, meus amados, para a gente concluir, Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 6, 7 e 8. Diz assim, versículo 6, 1 Coríntios, capítulo 5, verso 6. Não é boa a vossa jactância. Vocês sabem o que é jactância, irmãos? Vou esperar vocês abrirem, pode abrir com calma. 1 Coríntios, Evangelho de João, Atos, Romanos,
Se o arrebatamento acontecer, vai subir todo mundo. Todo mundo aqui é crente, graças a Deus. Abram com calma. 1 Coríntios, capítulo 5. Isso. Versículo 6, 7 e 8. O irmão do lado, se puder ajudar o irmão que está abrindo. Ok? Irmã, pode ajudar por gentileza ali? A irmã aqui pode ajudar, né, por favor? Amém? Isso, 1 Coríntios, capítulo 5. Obrigado. Obrigado, amado. Presta atenção aqui, tá? Capítulo 5, versículos 6, 7 e 8. Diz assim, ó: não é boa a vossa jactância. Olha o que eu falei da língua portuguesa. Realmente, jactância é uma palavra difícil. Você não vê isso na propaganda de automóvel, de iogurte, né? O que é jactância? Jactância é arrogância, é soberba. É a pessoa que se carta daquilo que ela não é ou não tem. Isso é jactância. Então o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios dizendo: não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Aqui eu faço uma pausa. Lembra que eu falei aqui no começo? As más conversações corrompem os bons costumes. Você vai andar com gente depravada, você vai se tornar um ou uma depravada ou depravado. Tá? Então, um pouco de fermento. Que fermento é esse? É pecado. Aqui o apóstolo Paulo estava exortando a igreja de Corinto. Por quê? Porque havia coisas terríveis, que eu não vou falar aqui agora, porque não é o alvo da nossa pregação, tá? Mas, então, ele diz: não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Versículo 7. Presta atenção agora. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. O que se alimpar do fermento velho? É exatamente de tudo aquilo que te conduzia ao pecado. Nós estamos falando de ressurreição, de vida santa, de liberdade. E aqui na segunda parte do versículo 7 diz: porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. O que quer dizer isso? O sacrifício de Jesus te limpa do pecado. Então você pode andar em novidade de vida, em santidade, sim, a qualquer momento da sua vida. Entende, querido? É uma palavra de estímulo para a nossa caminhada cristã. E no 8 diz: pelo que façamos festa, não com fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. O nosso Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Fora dele não há vida, fora dele não há santidade, fora dele não há ressurreição, não há vida eterna. 1 João, está escrito na Bíblia sobre Jesus: Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Amém, querido? Amém. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida. Amém. Jogue fora todo o fermento velho. Glória a Deus, aleluia. Por quê? Porque Jesus vive. E deixa Jesus reinar na sua vida. Aleluia. Fecha seus olhos, curva a tua cabeça, nós vamos orar.